Graça e paz, meu amigo e irmão, no Evangelho de Cristo Jesus, segundo o relato de João, em seu capítulo 14, versículos 13 e 14, dizem assim: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Estas são as palavras do próprio Jesus. Neste capítulo, ele está aqui consolando os seus discípulos e também revelando-se como sendo o único caminho que leva o homem à presença de Deus o Pai, possibilitando assim a comunhão eterna com o nosso Deus. Comunhão esta, queridos, que eu e você já podemos viver hoje por meio de um relacionamento diário com o Senhor, de dependência dele, ou seja, por meio da nossa vida de oração constante e também de aprendizado e prática da sua palavra. Por isso é que nós vemos aqui Jesus ensinando os seus discípulos e também encorajando eles para que busquem nele, para que busquem em seu nome todas as coisas que eles necessitam. E vejam que Jesus ele insiste dizendo, olha, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Veja bem, meu irmão, esta promessa de Jesus, onde ele diz eu o farei, ela não nos dá a garantia, ela não é uma garantia de que o Senhor Jesus irá responder positivamente todas as nossas orações, os nossos desejos e as nossas vontades pessoais. Porque ao final ali das nossas petições nós temos acrescentado as palavras que muitas vezes até alguns usam como sendo palavras mágicas, em nome de Jesus, amém. Não, não é isso. Na verdade, eu acredito que quando o Senhor Jesus ele está incitando os seus discípulos a orar e também a mim, a você, em seu nome, em nome de Jesus, ele está, na verdade, nos convidando, queridos, para que nos identifiquemos com a sua vontade soberana para a nossa vida. E talvez isso que eu estou dizendo fique um pouco mais claro para você, se você avançar alguns versículos aí na sua Bíblia, no versículo de número 7, agora no capítulo 15, onde o próprio Jesus também diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. De uma forma bem simples, meus queridos, esse texto aqui ele está nos dizendo que todo aquele que está em Cristo, toda a pessoa que permanece no Senhor Jesus e também em sua palavra, tem então as suas orações respondidas pelo Senhor, porque tem as suas mentes e também os seus corações transformados pela palavra da verdade, à medida que estes buscam e crescem no conhecimento de Deus e da sua vontade. Portanto, querido, a vontade daquele que está em Cristo e daquele que está firmado na sua palavra, na verdade de Cristo, é a vontade do próprio Cristo, que é revelada na sua palavra. E esta é a nossa garantia, meus irmãos, a certeza que nós temos de que Ele, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ouve sempre o que pedimos, conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que este Senhor nos ouve os nossos pedidos, nós também sabemos que Ele nos dará tudo quanto pedirmos a Ele. Como a própria palavra dele nos diz lá em 1 João, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Para concluir, querido, eu gostaria de dizer que permanecer tem o mesmo sentido, o mesmo significado de continuar. Então, querido, da mesma forma que o propósito de todas as ações e também orações do nosso Senhor Jesus enquanto esteve na terra eram glorificar a Deus o Pai. Veja que no Getsemane, quando ele orou, ele falou, olha, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele queria glorificar o nome de Deus o Pai. Essa também deve ser a motivação das minhas e das suas orações e também das nossas ações, daqueles que permanecem em Cristo Jesus. A nossa motivação, a nossa razão de orar, de viver, de depender do Senhor é ver o nome de Deus sendo glorificado. Por isso, querido, a minha oração hoje é para que, a começar em mim, a nossa vontade seja de continuar
glorificando a Deus o Pai com tudo aquilo que dele recebemos. Que você e a sua família tenham um final de semana abençoado na presença desse Deus, que ouve e responde às nossas orações.